Eu quero compartilhar com você que está nos acompanhando pela Vale do Araguaia ou pelo nosso canal do YouTube. Muito bom dia a todos, né? Uma palavra que está em Mateus, capítulo 21, versículo 42, que diz assim: diz Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa foi posta por pedra principal. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra principal que os construtores rejeitaram. Quantas pessoas que estão nos ouvindo já não foram rejeitados em algum momento da sua vida? E um dos piores sentimentos que nós experimentamos é a rejeição. Pergunte para uma pessoa, uma mulher, um homem que está passando por um divórcio, que se sentiu rejeitado pela pessoa querida, pela pessoa amada, e hoje está enfrentando aí essa dura realidade da rejeição. A rejeição é algo muito doído. Pergunta para uma pessoa, por exemplo, a um filho que foi abandonado pelo pai quando ainda era criança, para uma mãe que abandonou o filho, né? Pergunta para o filho os traumas que ele carrega no coração. A rejeição é algo que o inimigo sempre trabalha, sempre trabalhou e sempre irá trabalhar para causar um desgaste. Quem está dando aqui o exemplo principal de rejeição foi o próprio Jesus, quando ele afirma que a pedra principal, que no caso ele, né, a pedra angular que os construtores rejeitaram. Então o sentimento de rejeição, se nós deixarmos tomar conta da nossa vida, vai se tornar algo maligno, doentio e que vai machucar muito a nossa vida. Eu, por exemplo, eu nunca fui muito bom de futebol, nunca fui muito bom em jogar bola. E quando eu estudava, eu era um excelente aluno, mas eu não gostava das aulas de educação física. Por que eu não gostava das aulas de educação física? Porque quando ia ter aquela escolha dos atletas que iriam jogar, eu sempre ficava o último, né? E quando não tinha mais opção nenhuma, então vai lá, vem Marcelo, vem jogar. Então eu passei a não gostar mais das aulas de educação física por causa daquele sentimento que eu tinha de rejeição. É ruim você ser rejeitado, é doído você ser rejeitado, né? E o Filho de Deus, ele foi rejeitado. E por causa dessa rejeição, nós entramos na promessa, porque a Bíblia diz: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o Filho de Deus, ele mostra o que nós temos que fazer para a gente vencer esse sentimento da rejeição, que às vezes separa filho de pai, separa esposo de esposa. E o que o Filho de Deus fez? A Bíblia fala que ele se humilhou. A Bíblia diz que ele assumiu a forma de homem, se esvaziou de si mesmo, perdeu o seu direito. Então, para nós entendermos a parte principal para obtermos uma vitória sobre a rejeição, é nós nos humilharmos. E humilhar aqui, a palavra que dá origem à humildade, é a raiz para a humildade, né? Então, é isso que vai fazer com que nós vençamos esse sentimento de rejeição. Ter a humildade de, às vezes, nos esvaziar, perder o nosso direito também, se nós quisermos manter um convívio, um laço, né, um contato. Ou muitas pessoas hoje confundem humildade, pensando que humildade é você andar com a chinelinha havaiana, pensando que humildade é você andar a pé. Isso não é humildade. Humildade, ela vem da palavra humilhação, é perder o direito, né? É abrir mão, se esvaziar, como o Filho de Deus fez. E na Bíblia, nós temos pessoas que foram também rejeitadas, né? Assim como o Filho de Deus, mas que obtiveram a vitória pela humilhação, pela humildade. Primeiro exemplo que eu posso citar para vocês, José. A Bíblia diz que José, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. A Bíblia fala que ele foi vendido como escravo. E o que aconteceu com José? A Bíblia diz que ele se esvaziou, ele não ficou alimentando aquele sentimento,
né, aquela perca, aquela coisa dentro dele, mas pelo contrário, ele se dedicou naquilo que ele tinha. Ele buscou a Deus. E a Bíblia fala que no momento em que Deus o honrou, ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito, que na época era a maior potência mundial. Abaixo de Faraó só estava José. E o que ele fez quando ele estava exaltado pelo Senhor? Os seus irmãos vêm até ele e ele se esvazia de si mesmo, nega o direito de vingança. E a Bíblia diz que ele perdoa os seus irmãos. E por causa daquilo, o que ele alcança? Ele alcança a restauração do convívio familiar. Eu ouvi uma frase que fala: é melhor eu não ter direito, mas estar tranquilo, estar feliz. Então isso é muito importante. Segundo exemplo de rejeição que obtiveram vitórias através da humildade. Davi é um exemplo de pessoa que foi rejeitada pelos seus próprios pais. É tão ruim quando você olha, por exemplo, no Facebook, no WhatsApp, e você vê os seus amigos fizeram um jantar e não lembraram de você. É ruim, não é? Não te convidaram. Dá aquele sentimento na gente de rejeição. E muitas pessoas, por causa disso, podem até se afastar do seu convívio, dos seus amigos, dos seus relacionamentos. Não é assim? Davi, ele não foi convidado apenas, mas ele foi rejeitado pelo próprio pai e pelos irmãos. Chegou a notícia que o profeta iria lá, na casa de Jessé. E Jessé, então, sente honrado por aquele convite do profeta, porque sabia que dos seus filhos um seria escolhido rei. O próprio pai olha para Davi e fala: esse aqui não tem perfil nenhum de ser rei. Então, eu vou mandá-lo para cuidar das ovelhas e vou ficar aqui. Meu profeta, né, que vai escolher um dos meus filhos, não Davi, porque Davi, coitado, Davi é aquele que não tem perfil. Quantas famílias às vezes estão sofrendo com essa situação de rejeição, onde as pessoas olham e falam: não, esse não tem perfil, esse não vai conseguir. E Davi, o que ele fez? Ele poderia ter dito: não, eu não vou não, eu vou ficar. Olha, você vai receber gente importante e é uma oportunidade minha também. Mas não, Davi, ele se esvaziou do seu direito, abriu mão do seu direito e foi cuidar das ovelhas do pai. Mas a Bíblia diz: se o teu pai e a tua mãe esquecer de ti, todavia o Senhor não se esquece, ele se lembrará de você. E a Bíblia fala que todos os filhos de Jessé passam ali, mas Deus não escolhe nenhum deles. E o profeta pergunta, Samuel pergunta: acaso te acabaram os teus filhos? E Jessé responde: olha, tem um ainda, mas ele não tem perfil para isso. Mas Deus fala: manda buscar, porque é esse que eu quero ungir. Então talvez você está passando hoje por uma rejeição, por um abandono. Talvez você hoje está passando por essa dor. O teu coração está angustiado por isso. Mas eu digo para você, a palavra para você hoje é: tenha humildade, originado da raiz de humilhação, porque Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e que no seu devido tempo Deus te exaltará. Que Deus abençoe você nesse dia, porque eu tenho certeza que o Senhor vai exaltar você. Se você está passando por algum tipo de rejeição, se você está passando por algum tipo de abandono, não se preocupe. Ainda que você esteja passando por essa situação, seja humilde e o Senhor vai te honrar e o Senhor vai te abençoar. Deus abençoe a você em nome de Jesus.